esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão, depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Querido Padre Paulinho, queridos irmãos e irmãs, vivemos esse tempo tão feliz da preparação para o Natal do Senhor, a primeira semana do Advento, que é um tempo de graça para nós, que nos prepara para esse grande acontecimento, tão importante acontecimento da vinda do Salvador encarnado ao nosso meio. Deus fez sua morada no meio de nós, mas também voltados para aquele anúncio de Jesus da sua segunda vinda, e que nos faz esse convite de que a nossa vida seja uma constante preparação para o encontro com o Senhor, na vigilância e na oração. E aqui a comunidade vivendo esses dias de modo especial, da festa da padroeira da Imaculada Conceição, vive um momento especial de graça. A festa do padroeiro é esse momento especial de graça, de maior escuta da palavra de Deus, tempo mais intenso de oração, de vivência da Eucaristia, mas também de indicações para a nossa vida cristã. A novena, ela também é comprometedora, porque na oração, na meditação, ela indica para nós caminhos a serem seguidos pela Igreja de Jesus, de modo especial aqui, por esta comunidade reunida na fé para celebrar a grande padroeira Nossa Senhora da Conceição. E hoje, por primeiro, nós somos iluminados por esta palavra do Evangelho e pela atitude de Jesus, que é seguido por uma grande multidão de desalentados, de abandonados, de enfermos, enfim, de gente que vive na periferia da história e sente em Jesus esta consolação, esse conforto, esse alívio, seja pela palavra anunciada, o chamado ao reino, seja também pelos muitos gestos que Jesus realiza em benefício das pessoas. E vejam o que Jesus fala desta multidão. Parece ovelha que não tem pastor, porque é uma multidão de fato abandonada
pelos líderes, por aqueles que deviam olhar por todos e, portanto, estão à margem. E tantas vezes à margem também da religião, o que é muito mais triste ainda. E Jesus então diz: é ovelha que não tem pastor. E sente compaixão. E esta compaixão de Jesus, ela se traduz em gestos concretos. E é um chamado a nós também a compaixão. É diferente daquela atitude da pessoa que diz assim: eu tenho dó do que o outro está passando. Tem dó, e daí? Jesus nos chama a compaixão, que é mais que isso. É sentir com o outro a sua dor, seu sofrimento e estender a mão, fazer algum gesto. E por isso ele diz aos discípulos que eles precisam estender a mão. Diante da fome da multidão, que diz Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, o discípulo de Jesus é chamado, como Jesus, a encher-se de compaixão e, movido pela compaixão, realizar gestos concretos em benefício dos outros. Quanta gente está à nossa margem, sobretudo nesse tempo de grande sofrimento da pandemia, desemprego, famílias passando dificuldade, passando fome. Nós devemos ouvir esse apelo de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. E graças a Deus, são muitas as iniciativas nas nossas comunidades, na igreja, para estender a mão, como fez Jesus, revelando o gesto bondoso, amoroso do Pai, em socorro daqueles que estão no sofrimento e na dificuldade. Não é olhar, sentir dó, é agir como agiria Jesus diante daquele que tem necessidade. E nós devemos, no mundo, ser esse sinal de Jesus. Aquilo que Jesus diz: vocês são sal e luz do mundo, é isso. É fazer o bem, estender a mão. Tão bonita uma das orações eucarísticas para diversas circunstâncias, que lembra na oração Jesus que passou pelo mundo fazendo o bem. O apóstolo Paulo diz, enquanto temos tempo, façamos o bem. Nós estamos no mundo para isso, para fazer o mundo melhor, sendo aquilo que Jesus diz, sendo sal da terra e luz do mundo. Ou seja, sendo presença de Jesus com pequenos gestos, mas gestos concretos, que não fiquem só nas palavras, mas que se transformem de fato em ações na nossa vida. E a todo tempo nós somos interpelados a fazer o bem. Mas também lembrando hoje aqui o tema, para reflexão: a comunidade missionária é lugar de comunhão e participação. Então, a primeira coisa importante é nós termos a consciência de que somos uma igreja e, portanto, consequentemente, comunidade enviada em missão. Jesus, nós lembramos, dá aos discípulos uma tarefa importante: ide ao mundo inteiro, anunciai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, na raiz da vida da igreja está a missão, a tarefa missionária de levar Jesus, não só o conhecimento de Jesus, mas a experiência de Jesus, o modo de ser de Jesus para o meio do mundo. São Paulo tem uma expressão lá, que a gente deve crescer até a estatura de Cristo Jesus, ou seja, procurar aproximar-se o mais de Jesus e manifestar diante do mundo Jesus. Então, a característica missionária não é só anunciar para quem ainda não conhece o Evangelho, é sim, mas é mais que isso, é ser sempre esta presença que marque
Jesus no meio dos outros, no meio do mundo. Tão bonito quando a gente lê o livro dos Atos dos Apóstolos. O que é que eles diziam dos primeiros cristãos? Qual é a palavra que nós vamos encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos? Vejam como eles se amam. O que significa isso? São atitudes de vida que demonstram qual é a nossa vocação, a quem nós servimos, com quem nós vivemos, qual é de fato a nossa experiência de fé. Portanto, fazer Jesus presente é nossa missão, é da igreja, é da comunidade, com atitudes concretas. E com este convite tão importante da comunhão e da participação. A igreja é, sobretudo, uma igreja em comunhão. Nela deve estar refletida a vida da Trindade Santa. Em tudo na nossa vida cristã, nós estamos marcados com a Trindade Santa, nossas atividades pessoais, do dia a dia, rezando, traçando sobre nós o sinal da fé, na vida de oração da igreja, na vida sacramental, mas isso se exprime também no modo como nós vivemos na comunidade. Que não quer dizer que na comunidade cristã não haja diferenças, mas elas não impedem a vida de comunhão. É tão bonito quando São Paulo diz: a unidade na diversidade. Não é que não haja diferença de pessoas, de modo de ser, etc., mas vivemos procurando realizar uma causa comum, que é o do reino no meio do mundo. E agora nós estamos repetindo muito uma palavra interessante, que é a igreja que vive um modo sinodal. Certamente o padre Paulinho tem falado muito isso aqui, né? Da sinodalidade da igreja, que é o caminhar juntos, que é viver a vida da igreja, a sua realidade em comunhão, caminhando juntos. Ninguém ficando para trás, ninguém se dispersando. Nós devemos ter sempre o cuidado de não permitir que questões pessoais, pontos de vistas pessoais atrapalhem aquilo que é a vida da comunidade. É tão triste quando uma pessoa vem reclamar com a gente que alguém de dentro da comunidade está criando a dispersão, pondo dificuldade para os outros. Como é triste quando uma pessoa de fora muda para a comunidade da gente e chega, diz que é da vida da igreja, participava na sua comunidade, quer ajudar e as pessoas ficam indiferentes. Então, tudo isso para dizer que nós devemos somar esforços para vivermos a nossa vocação de igreja de fato, que caminha na comunhão, onde as pessoas se responsabilizam. Não é problema do outro, não é responsabilidade do outro, é de todos nós. É muito fácil quando a gente joga a responsabilidade para os outros e tira dos ombros aquilo que deveria ser nossa responsabilidade. Com que facilidade, às vezes, na igreja, a pessoa é convidada para exercer alguma tarefa, alguma missão, e ela diz assim: ah, mas é fulano é que sabe fazer, fulano é que é bom para isso. Quer dizer, é a falta desta consciência de que é no esforço, na dedicação de cada um, evidentemente com todas as virtudes, qualidades, mas também defeitos, que nós vamos construindo a nossa comunidade de fé, nessa responsabilidade comum, na vida de participação intensa na vida da igreja, nos diversos acontecimentos, tarefas, funções. É tão bonito quando a gente vai numa comunidade e sente que as pessoas se comprometem com os diversos serviços, tarefas. É tão bonito isso, quando não está centralizado na mão de alguém
e que não permite nem que os outros se aproximem. Então é bonito isso, sentir que esta é a nossa vocação. Estar a serviço, colaborar, assumir, participar de fato. Não é só vir à missa, é tão importante isso para nós, porque a vida cristã se faz em torno da Eucaristia, do altar do Senhor. Mas esse altar nos envia em missão. O anúncio antigo da missa dizia isso, né? A missa terminou, começou a missão. Então, para dizer que a missa que nós vivemos, celebramos, ela nos chama a esse comprometimento com a igreja, nos diversos serviços, nas suas pastorais, nas dimensões, mesmo nos movimentos, associações. Em tudo isso nós devemos expressar o nosso compromisso, a nossa comunhão, a nossa participação na vida da igreja. E assim nós somos inspirados, sobretudo pelo testemunho da nossa Mãe do Céu. Lá nos Atos dos Apóstolos, ela se apresenta como aquela que persevera com os apóstolos, os discípulos de Jesus, na vida da comunidade iniciante. Então ela nos inspira também. E aí está a nossa verdadeira devoção. Olhar para Maria, ver o que Maria fez, como realizou e querer trazer para a vida aquilo que ela realizou. Aliás, o Papa Bento XVI dizia que é tão importante, tão bom, que cada um traga junto de si um santo da sua devoção. Com muito mais razão, Nossa Senhora. Para quê? Não só para ter como intercessor Nossa Senhora intercessora, mas também para olhar as suas virtudes, admirar as suas virtudes e colocar em prática as suas virtudes. Então, peçamos a Nossa Senhora da Conceição que cubra todos nós com as suas bênçãos, como as pessoas gostam de dizer, né? Que ela nos cubra com seu manto, manto de bênçãos e de graças, para que vivamos na igreja de fato a comunhão e para que a nossa vida seja uma vida de serviço e participação na vida de nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.